O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a festa de Todos os Santos e é uma oportunidade que temos para recordar a vocação à santidade que recebemos em nosso batismo. Uma vez batizados, nós recebemos este chamado à santidade. Seguir Jesus de perto, receber o seu Espírito, é procurar caminhar segundo os seus ensinamentos. E hoje nós celebramos todos os santos e santas de Deus numa única festa. Aqueles santos e aquelas que nós temos grande confiança e pedimos sempre a intercessão deles. Todavia, a Igreja nos recorda que, além desses santos e santas de quem temos grande devoção e pedimos sempre a intercessão, tem tantos outros santos e santas de Deus que ainda não foram canonizados. Estes que foram canonizados, nós já podemos considerar oficialmente como santos e santas de Deus, porque foram reconhecidos pela Igreja. Mas são muitos aqueles e aquelas que viveram também a sua vocação batismal, procurando amar a Deus e amar os irmãos e irmãs, e que deram um bonito testemunho de vida, e que por isso também são santos. Quantas pessoas que nós conhecemos, às vezes um avô, uma avó, uma mãe, um pai, quantas pessoas que às vezes nós conhecemos que na simplicidade da sua vida nos dão um grande testemunho de santidade, de amor a Deus e de amor aos irmãos, e que por isso mesmo também eles e elas podem e são para nós exemplos, modelos de santidade. São também eles para nós colocados pela Igreja como exemplos para nós seguirmos, a fim de que, pela intercessão deles, nós possamos também chegar
à santidade. A igreja hoje, através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos apresenta as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um caminho estreito para a santidade, um caminho bem diferente do que o mundo apresenta para a nossa felicidade. E quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que lutam pela justiça e têm fome e sede de justiça, e assim por diante, é o mesmo que Jesus estivesse dizendo: felizes aqueles e aquelas que são puros, que são mansos, que lutam e têm sede e fome de justiça. Mas também, conforme diz o Papa Francisco, nós podemos traduzir bem-aventurados pela palavra santos. Santos e santas são aqueles que procuram viver este caminho estreito, esta carta de identidade que as bem-aventuranças nos apresentam. Então vejamos atentamente o que Jesus nos pede no Evangelho. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando Jesus fala, felizes, santos, os pobres em espírito, Jesus não quer dizer que nós devemos ser pobres, que nós devemos ser miseráveis. Deus não quer isso para ninguém. Pobres em espírito, atenção, quer dizer despojados. Nós devemos ter o coração aberto para acolher em nossa vida a vontade de Deus. E quem é pobre em espírito é uma pessoa que está aberta a acolher a vontade de Deus, que não se apega aos bens materiais, que sabe partilhar o que tem, os dons que recebeu com as demais pessoas que o cercam. Por isso, felizes, santos são aqueles e aquelas que têm o coração pobre, que é pobre de espírito, nesse sentido que é despojado, que é aberto para acolher a vontade de Deus. A segunda bem-aventurança nos fala que felizes são os aflitos, porque serão consolados. Igualmente aqui, Deus não quer a aflição de ninguém. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas Ele proclama que são felizes e santos aqueles que sabem aceitar as aflições, os sofrimentos com resignação, sabem acolher a vontade de Deus. E por isso mesmo, estas pessoas são felizes e santas porque serão consoladas pelo próprio Deus e Senhor. A terceira bem-aventurança nos mostra que são santos, felizes os mansos, porque eles possuirão a terra. No mundo em que a violência reina, no mundo de tantas rivalidades, de tantas discussões, de tantas lutas e guerras, Jesus nos ensina que nós devemos ser mansos, que a mansidão é o caminho da santidade e da felicidade plena. Depois, ele ainda proclama que bem-aventurados, santos, são os que têm fome e sede de justiça. Toda pessoa que ama a justiça, que procura viver uma vida justa, que sabe ser verdadeiro com todos os irmãos e irmãs, que não querem enganar ninguém, nem nas pequenas coisas. Estas pessoas são santas, são felizes, porque têm fome e sede de justiça, porque quer implantar a justiça,
quer viver uma vida justa, até quando muitos insistem em ser injustos. Jesus ainda proclama: bem-aventurados os misericordiosos, porque são felizes e santos aqueles que usam de misericórdia, porque Deus também é misericórdia. E nós fomos batizados nele para sermos parecidos com ele. Aliás, os primeiros seguidores e seguidoras de Jesus, eles nem eram chamados de cristãos nos primeiros tempos, eram chamados de santos e santas. Por quê? Porque deveriam ter a mesma santidade de Deus. Por isso mesmo é que nós devemos sempre buscar esta vocação à santidade. E assim como Deus é misericordioso, também nós devemos ser extremamente misericordiosos. E o que significa ser misericordioso? É ter o coração voltado até para as misérias dos outros, não para condenar, não para jogar pedra, não para falar mal, mas para acolher as pessoas com compaixão, com misericórdia, isto é, de todo o coração, como Deus nos acolhe. E quanto mais nós usarmos de misericórdia para com nossos irmãos e irmãs, tanto mais também Deus vai ser misericordioso para conosco. Ainda Jesus proclama: bem-aventurados os puros de coração, aqueles e aquelas que têm o coração como o coração das crianças, um coração limpo, que procuram ter um coração em paz com Deus e em paz com todas as pessoas. Estas e estes são santos, são felizes, porque o coração deles é puro. Bem-aventurados ainda os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Toda pessoa que trabalha para a construção da paz, da concórdia, da unidade, como faz lá em casa a mamãe, o papai, o vovô e a vovó, quando há algum conflito, alguma discussão, que nós todos saibamos, porque somos de Cristo, ser promotores da paz. Bem-aventurados também são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quantas e quantas pessoas que conseguiram a sua santidade porque não arredaram o pé de levar uma vida justa e de buscar a justiça em todos os lugares e em todos os momentos. E às vezes isso incomoda quem é injusto, e por isso mesmo são perseguidos. E então estas pessoas são santas e felizes, porque são como aqueles de que fala a primeira leitura de hoje do Apocalipse de São João. Eles lavaram as suas vestes e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Derramaram o seu sangue por causa do reino de Deus, para permanecer firmes na justiça e no amor de Deus. Bem-aventurados, felizes, santos, ainda proclama Jesus, são ou somos todos nós, quando somos injuriados, perseguidos e mentindo disserem todo tipo de mal contra nós por causa dele, por causa do reino de Deus. Nesta hora, nós devemos nos alegrar, porque será grande a nossa recompensa nos céus. Experimentemos a alegria de ter como meta, de ter como caminho que leva à santidade, a meditação das bem-aventuranças. E a tenhamos sempre como a carta de identidade, a carteira de identidade da nossa vida de seguidores e seguidoras de Jesus, de santos e santas, de cristãos, porque
identificados com Cristo pelo batismo, configurados nele, e peçamos a intercessão daqueles santos e santas que já foram proclamados pela Igreja como felizes, como bem-aventurados, como santos e santas, para que eles nos ajudem a percorrer também nós o caminho estreito da santidade. E recordemos o que nos diz a segunda leitura da primeira carta de São João. Nós recebemos um grande presente de Deus, de sermos chamados filhos seus. E porque somos filhos de Deus, Deus é o santo por excelência, também nós devemos buscar a santidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mais uma vez. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,